Olá, graça e paz. Então, vamos começar, né? Essa é a primeira aula de Direito Administrativo do nosso projeto Gênese, né? É uma honra estar aqui dando essa aula para vocês. Qualquer dúvida pode me falar comigo pelo WhatsApp, que eu estou aqui para esclarecer. Eu vou começar, assim, por conceitos bem iniciais, bem básicos, né? Sobre a matéria. Inicialmente, assim, todos nós já precisamos de serviço público. O direito administrativo, ele trata basicamente isso, da prestação de uma atividade pelo Estado. É um ramo do direito extremamente importante, assim como o direito constitucional, né? Que ele envolve a vida prática das pessoas, concursos públicos, a nossa relação com o Estado, quando a gente precisa de um serviço médico, quando a gente precisa resolver algo burocrático, contratos, tudo isso é um ramo do direito administrativo. Como eu disse, todos nós já precisamos um dia de um serviço público. Todos nós já um dia já levamos, não sei, talvez, né? Alguns podem ter levado alguma multa no trânsito, concurso público, que é o que nós almejamos, né? Licitações. Quando a gente precisa de algum bem ou algum serviço, a gente se dirige a um estabelecimento comercial, a um prestador de serviço e contratamos diretamente esse serviço. Só que na relação com o Estado não é bem assim. Quando o Estado ele precisa de algum bem ou algum serviço, ele precisa fazer isso através de licitação, que é a forma de aquisição de um bem ou de um serviço por parte do Estado. Essa é a principal, assim, diferença entre nós, particulares, e o Estado, né? Então, assim, essas são as noções básicas e iniciais do direito administrativo, né? Sabemos que é um ramo do direito público que regulamenta a relação do Estado com os particulares, né? Particulares, no caso, nós. Também disciplina a organização e o funcionamento do Estado, controla a administração pública. A administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então, o objeto do direito administrativo é isso, é o exercício da atividade administrativa por parte do Estado, e nesse exercício da atividade administrativa, o Estado possui órgãos e entidades públicas para auxiliar, né, nesse serviço, na prestação de serviço. Ele é como se fosse criando pessoas para auxiliar na administração pública. Também ele conta com servidores públicos, que é um ramo é uma parte do direito administrativo, né? Ele possui bens públicos, um hospital lá, que quando nós estamos doentes, nós nos recorremos a um hospital, um espaço físico. Aquilo é um bem público, um bem da administração pública que envolve o direito administrativo. E no exercício também dessa atividade administrativa do Estado, ele possui poderes, também conhecido como poderes administrativos. Quando uma pessoa, por exemplo, extrapola a velocidade permitida numa via e o Estado aplica uma multa, isso é um poder administrativo do Estado. E no exercício desse poder, ele pratica atos, como a aplicação da multa também. E, como eu falei, quando o Estado precisa de um bem, ele não pode simplesmente se dirigir num estabelecimento comercial e comprar, sei lá, um lápis, uma caneta, papel. Para isso, o Estado precisa celebrar um contrato administrativo precedido de licitação. Primeiro realiza a licitação e após a licitação o Estado celebra um contrato administrativo com esse fornecedor de serviço. Então tudo isso envolve parte do direito administrativo. A gente precisa entender também que o direito administrativo é diferente de administração pública.
A administração pública é o objeto do direito administrativo. O direito administrativo regulamenta a administração pública. Não devemos confundir com relação a isso. Além disso, como eu falei, né, o direito administrativo ele é um ramo do direito público, porque ele não regulamenta as relações privadas, ele regulamenta uma relação pública, que é o Estado e nós particulares, assim também como o direito constitucional, que é uma relação entre o Estado e os particulares, o direito penal, quando alguém comete algum crime. É o Estado atuando na prevenção daquele crime, na repreensão daquele crime, assim também como o direito tributário, né, que envolve a parte de tributação. Por exemplo, IPTU, IPVA, IPI, todas essas relações tributárias também é uma parte do direito público. Com relação ao nascedouro do direito administrativo, a gente também nomeamos como fonte do direito administrativo, que são de onde provém as normas do direito administrativo. As principais fontes do direito administrativo é a Constituição Federal, em especial o artigo 37 da Constituição Federal. Nós vamos voltar um pouco mais sobre eles, mas em princípio temos a Constituição Federal, né? Leis ordinárias, que são as leis comuns, e leis complementares, que são leis que o processo de elaboração delas são um pouco mais rigoroso. E medidas provisórias, decretos e outras fontes que não são principais, fontes secundárias do direito administrativo, são jurisprudência. Jurisprudência são decisões reiteradas dos nossos tribunais superiores, também conhecido como STJ e STF. A doutrina é aquilo que os estudiosos do direito trabalham. Também é uma fonte do direito administrativo, é de onde provém o direito administrativo. E também temos os costumes. Costumes são aquelas decisões reiteradas sobre determinada coisa. Isso acaba se tornando uma fonte secundária do direito administrativo. Como eu disse, a principal norma do direito administrativo, assim, no nosso ordenamento, na nossa legislação, é o artigo 37 da Constituição. Ele traz os princípios expressos do direito administrativo. Expressamente está lá no artigo 37, o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios, como eu disse, é o nascedouro, de onde vem o direito administrativo. O direito administrativo tem como nascedouro, assim, a base do direito administrativo, sobretudo, é o princípio da legalidade. O administrador público, ele só pode agir, ele só pode fazer qualquer coisa com base na nossa lei. Ele não pode fazer nada se não tiver o respaldo da lei. Entendido? E impessoalidade é um outro princípio também expresso no nosso artigo 37, né, da Constituição, de que o administrador público, ele deve atuar não para favorecer determinadas pessoas. Ele não pode atuar favorecendo João, favorecendo a Maria. Ele deve atuar de forma igual para qualquer pessoa. Ele não pode visar determinada pessoa ou determinada coisa. Ele deve agir em prol de toda a sociedade. E, além disso, também temos o princípio da moralidade, expresso lá no nosso artigo 37, de que o administrador público, ele deve ter uma conduta ética. Ele não pode agir visando seus próprios interesses. Ele deve ter uma postura ética,
ele deve agir de acordo com a moral. Isso é um princípio expresso lá no nosso artigo 37. E da publicidade, em que cada ato do administrador público, ele deve publicizar, ele deve divulgar em mídias, no site, jornal, ele deve dar conhecimento sobre isso para a população. E eficiência, né? O último princípio. Eficiência trata da atuação. Ele deve ser eficiente no trato da coisa pública. Ele não pode ser negligente, ele não pode ser relapso, ele tem que agir de uma forma eficiente, diminuindo custos, atingindo objetivos. Esses 5 princípios do direito administrativo, a gente costuma usar um macete para poder memorizar. Como eu disse, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. As iniciais desses princípios, L, I, M, P, E. A gente forma as palavras LIMP. Então, esses princípios expressos do direito administrativo é um LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É um macete para a gente gravar esses princípios expressos do direito administrativo, que cai bastante em prova de concurso público. Além disso, também nós temos princípios implícitos que não estão de forma clara na Constituição, mas que decorre da atuação do administrador público na prestação de um serviço público, que é a supremacia do interesse público. A gente, como eu disse, também decorrente do princípio da moralidade, né, e da impessoalidade. O administrador público, ele não deve visar os seus próprios interesses, ele deve atuar de forma igual para todo mundo, ele não pode favorecer o João, não pode favorecer a Maria, ele tem que favorecer a população de uma forma geral. Um outro princípio implícito também é a indisponibilidade do interesse público. O administrador, ele não pode se manter parado. Ele deve agir sempre em prol do interesse público, visando toda a população. Ele deve atuar de forma igual, ele não pode se manter inerte, ele não pode decidir fechar um hospital público porque ele quer. O hospital público precisa se manter ali em funcionamento, em prol da população. Existem também outros princípios implícitos do direito administrativo, mas assim, os mais importantes são esses expressos, né, que está no nosso artigo 37. Além disso, também a estrutura da administração pública, né, no nosso estado. Existe uma certa divisão, assim, para fins de ensinamento, né? Existe a administração direta, que é a União, os estados federados, no caso, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, que não é um estado, é uma unidade administrativa, e os nossos municípios, né? Esses são a administração direta. E na prestação desse serviço público, né, a administração direta, ela pode se valer da administração indireta, que são entidades criadas, né, para auxiliar na prestação desses serviços públicos, que são autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu coloquei isso num slide para ficar um pouco mais facilitado. Talvez vocês relendo, vendo, vão entender melhor como é que funciona essa estrutura do direito administrativo. E como eu disse,
também no início da aula, na prestação dessa atividade administrativa, a administração pública edita atos, ela possui poderes, como eu falei, o poder de aplicar uma multa para quem ultrapassa uma velocidade numa via pública, ela presta esses serviços públicos, ela realiza licitações e contratos, ela possui servidores públicos na prestação desse serviço público e, além do mais, na prestação desse serviço público, ocorrendo alguma falha na prestação, o Estado possui uma responsabilidade, também conhecida como responsabilidade civil do Estado. E na prestação desse serviço público, particular, nós, a população em geral, pode exercer um controle, né, dessa atividade administrativa. A gente pode avaliar se o Estado está prestando esse serviço de uma forma eficiente, de uma forma boa e eficaz para todo mundo. E então, assim, basicamente, as noções iniciais do direito administrativo são essas. Deixei um slide e algumas perguntas também, caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui no grupo, que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Tchau, tchau!